Olá a todos, eu sou Thalita, psicóloga e coordenadora do NAP, o Núcleo de Atenção Psicossocial de Pernambuco. Hoje iremos começar mais uma conversa em nosso podcast sobre um tema bastante importante, a depressão. Para me acompanhar nessa conversa, eu tenho a Eduarda, Egline e Renata. E já iremos começar perguntando para a Eduarda como é que a gente pode definir a depressão. Oi, gente, eu sou Eduarda, sou psicóloga e há mais de 10 anos. Faço parte da equipe técnica do NAP, atuando também na coordenação técnica. E a gente, ao falar desse tema da depressão, né, enquanto um lugar de sofrimento psíquico, eu acho que é importante a gente também, antes, entender que os sentimentos que atravessam os sintomas depressivos, eles podem fazer parte do cotidiano naturalmente, né? É importante que em alguns momentos a gente verifique que a gente pode se sentir mais triste, se sentir mais tocado por algumas situações, ter um pouco de dificuldade de lidar com as situações. Isso pode ser um lugar não adoecedor, mas que faz parte. É importante também acessar esses momentos de tristeza sem que isso possa vir a ser patológico. E aí, quando a gente olha isso a um nível mais patológico, a gente vai verificar que isso vai trazer uma ansiedade, uma complexidade maior, né? Isso vai sendo construído aos poucos e vai se afirmando de maneira recorrente, né? A gente pode, em momentos, ter triste, mas isso o tempo todo, por um longo período, já nos coloca assim nesse lugar mais do sintoma, do adoecimento. Ou seja, né, estar triste é normal. O estar triste durante um período longo, aí a gente precisa olhar um pouquinho. Isso. E dentro desse processo a gente falou que a tristeza é algo comum, inclusive, né, para muita gente, se a gente olhar as artes, a pintura, a música, é no momento de tristeza que a gente encontra um caminho criativo que nos auxilia a criar, né, um caminho criativo que faz com que a gente saia até dessa tristeza. Mas quando a tristeza ela fica ali persistente, a gente tem algo que a gente precisa olhar de uma forma mais abrangente. Egline, a tristeza é um tipo de depressão? Quais são os tipos de depressão? Então, Thalita, meu nome é Egline, sou psicóloga, né, coordenadora também da equipe técnica no NAP, né, tenho uma atuação em outras áreas da educação, né, um caminho aí, né, e acho que é bem interessante falar sobre isso, porque a gente precisa estar atento, como o Duda falou também, né, assim, a tristeza é algo que é inerente, vai fazer parte em alguns momentos da vida da gente, né? É impossível estar no mundo sem passar por momentos de tristeza, né? As dificuldades cotidianas, as perdas, enfim. É natural que a gente sinta tristeza em alguns momentos, né? E aí, quando a gente vai distinguir a tristeza da depressão, a gente precisa estar atentas a... O que difere seria muito voltado ao tempo dessa tristeza, né? Alguns sintomas que ficam se repetindo, que fazem parte, que começam a estar associados àquela pessoa, né? E aí a gente pode falar um pouco aqui de alguns tipos de depressão, né? A gente tem a distimia, né, que seria essa depressão prolongada, essa tristeza prolongada, que aí realmente é algo que não é de uma situação específica, não é de um momento, mas que acompanha aquela pessoa, né? Então a gente pode pensar na distimia. Outra depressão que a gente pode trazer também aqui seria a depressão maior, né? É aquela tristeza onde a pessoa perde o sentido, muitas vezes, da vida, não consegue fazer suas atividades cotidianas, mesmo aquelas atividades que ela gostava de fazer, que ela tinha prazer em fazer, ela perde esse prazer, perde o sentido em estar com pessoas, o sentido em realizar tarefas que para ela antes era interessante, e mesmo aquelas atividades que fazem parte da vida obrigatória, para ela se torna um peso muito maior, né? Essa seria um pouco do que a gente poderia falar aqui da depressão maior. A gente pode falar também da depressão psicótica, né? Tem situações onde aquela pessoa está num nível de depressão tão severo que ela começa a escutar vozes, escutar alguém dizendo para ela, alguém que não existe, né? Dizendo que ela deveria fazer alguma coisa contra a vida dela, que ela não tem valor. Normalmente ela escuta vozes de comando, né? Dizendo que ela precisa agir de alguma forma contrária ao que seria o natural dela. E não é algo natural dela também escutar essas vozes, né? No momento depressivo, essas vozes
com sintomas psicóticos, como a gente chama, aparecem. Isso. E né? existem também esses sintomas físicos, né? Uma insônia prolongada, essa fadiga, esse desinteresse por coisas que antes era do seu interesse, o interesse da pessoa, esses sentimentos de menos-valia, esses pensamentos negativos, podendo até desencadear comportamentos de risco, condutas de riscos que colocam essa pessoa no risco de vida, né? Exato. E aí tem também um tipo de depressão que eu acho que é bem importante a gente falar, que é a depressão atípica, né? Ela traz naquela pessoa que consegue dar conta das obrigações da vida. Consegue ser funcional, né? Consegue ser funcional, exato. Ela trabalha, ela faz as atividades acadêmicas dela. Mas isso não quer dizer que ela esteja bem consigo mesma. Ela está fazendo, às vezes a gente escuta dizer até de uma forma automática, mas assim, sem nenhum prazer na vida, sem nenhum sentido, né? E aí é muito comum até dizer, não, mas você está fazendo tudo, você está estudando, está indo para a academia, está indo para o trabalho, e parece que está tudo bem, mas ela, no íntimo, ela não está tendo prazeres, ela não está conseguindo dormir, ela não está tendo prazer na convivência com outras pessoas, né, no convívio social. Isso é uma forma da depressão que eu acho que é bem importante a gente se atentar a ela, né? Outra também que a gente percebe muito, que chega muito para a gente, é a depressão pós-parto. Sim. Né? Ela está carregada, né, de toda essa sintomatologia de que não consegue, né, de que deveria estar feliz porque teve o seu bebê, mas assim, aquela mulher não consegue dar conta dessa maternidade porque a tristeza, né, é muito grande. O que traz também outros sintomas, como a culpa, como, né, os pensamentos negativos por não estar conseguindo dar conta, já que ela está vivenciando uma experiência positiva para ela. De alguma forma, essa depressão ela pode aparecer nos mais diversos contextos, né? Às vezes, diante de acontecimentos específicos, recentes, né, inesperados, mas também algo que vai sendo construído por diversos motivos, diversas razões, essa angústia vai acompanhando e vai se amplificando aí. Se acumulando também, né, Duda? Isso, e aí justamente é esse lugar de entender o que é da tristeza, que faz parte da vida, porque a gente a gente acessa o que há de triste, de negativo, de difícil na vida. Não tem como atravessar a vida sem lidar com essas questões, né? Que a vida acontece, as pessoas vêm, vão, são diversos fatores, né? Mas quando a gente percebe que esses impasses de vida estão sendo mais difíceis de ser contornados do que o comum, quando isso vai se tornando, trazendo esses sintomas, aí a gente precisa olhar, né? É importante olhar, até para que isso não fique mais complexo lá na frente, que é uma tendência, né? A gente vai deixando de lado, vai seguindo nossas questões. Quando ela se torna recorrente, mas isso, né? de alguma maneira, está pedindo para ser escutado. Isso. Né? E eu acho que é interessante também a gente pensar naquelas pessoas que estão num momento de vida tranquilo, feliz, né, dando tudo certo, as coisas acontecendo como ela gostaria, e ao mesmo tempo ela não sente um prazer, uma alegria, uma felicidade real. Ela muitas vezes está demonstrando, está vivenciando, mas não está sentindo. Quando a gente olha de fora, está tudo perfeito, né? A foto está perfeita, mas internamente, dos olhos para dentro, as coisas estão muito mais complexas, né? E aí a gente falou um pouco, né, da questão do tempo. Então, a depressão pode ser algo pontual em questões específicas, como, por exemplo, a depressão pós-parto. E pode existir um momento da minha vida em que o externo, alguma coisa aconteça que me faça deprimir, mas vocês também trouxeram que existe um tipo de depressão, como, por exemplo, a distimia, que ela vai ali evoluindo durante um longo período. Então, ela pode ser pontual e ela também pode ser algo que dure ali um certo período de tempo na história de vida, né, de cada um. Mas, Renata, te apresenta e também fala um pouco para a gente. A gente falou de uma coisa mais macro, de algo maior, né, da descrição ali do que é uma depressão, mas como que o depressivo chega na clínica? Quando o teu paciente depressivo chega, ele chega como? Meu nome é Renata, né, eu sou psicóloga clínica, tenho quase 20 anos de formação, né, sou técnica de referência no NAP, psicóloga no NAP, né, trabalho com os grupos terapêuticos e algumas oficinas. Então, Thalita, geralmente as pessoas que chegam no consultório, elas chegam com essa tristeza que vocês bem colocaram, né, uma tristeza mais prolongada, né, e que eles não conseguem entender de onde é que ela vem, muitas vezes, né. Se eu tenho tudo, se está tudo certo, se está tudo
nos devidos lugares, né? Se eu tenho emprego, tenho família, tenho rede de apoio, amigos, né? Por que eu estou tão triste, né? Se eu tenho um amor, muita gente fala, mas eu não tenho um amor, mas às vezes eu tenho um amor e eu sinto que eu sou amada. Isso, né? Então, geralmente as pessoas quando chegam com essa queixa, né? O porquê dessa tristeza, e acompanhada dessa tristeza um choro constante, né? Um choro fácil, como a gente chama, né? A pessoa não consegue parar de chorar, chora por tudo e chora por nada, né? E, além do choro, essa falta de vontade de fazer as coisas, um desânimo, uma desmotivação, né? Essa falta de prazer que vocês também falaram, né? De fazer coisas que antes tinha muito prazer e que hoje não consegue fazer. Então, tem gente que chega dizendo, eu era uma pessoa que gostava de ir ao cinema, eu era uma pessoa que gostava de sair com os amigos, né, de ir para a praia, enfim, de fazer coisas que me davam muito prazer. Hoje eu não tenho prazer em fazer mais nada. A única coisa que me dá vontade é ficar deitada na minha cama, né? E aí entra também como um grande sintoma presente que acompanha essa tristeza, o isolamento social, né? Então, essa pessoa ela chega muito entristecida, né? E muito desanimada, e aí isso vai alterar sono, vai alterar apetite, né? Muitas pessoas perdem totalmente o apetite, ficam sem comer, né? Que é o que a gente chama de inapetência, perdem muito peso, né? E isso vai trazendo prejuízos para a vida, né? A falta de concentração, de memória, tudo isso também vai aí acompanhando esse quadro. Algo aí, né? Da ordem do o querer. Isso. É um pouco mexido, né? É um pouco interrompido de alguma maneira. Exatamente. E algumas coisas perdem sentido, né? Isso. Dentro disso tudo que a gente falou, né, de como o depressivo se apresenta, de quais são os fatores específicos, né, que transformam um diagnóstico como o diagnóstico da depressão e não de um ou outro fator, a gente tem como o depressivo se vê e é visto por aquelas pessoas que estão ao redor. O seu trabalho, os seus amigos, a sua família e até mesmo a sociedade. Afinal, se eu estou hoje vivenciando tempos em que eu preciso produzir, né, em que eu preciso acordar e fazer as coisas, quando alguém deprime, como é que essa pessoa é vista e quais são as questões de vulnerabilidade ao redor dessa visão? Eu acho que uma das principais queixas do próprio paciente quando chega ou no consultório ou no NAP, né, é exatamente trazer uma culpa, um peso de culpa muito grande, porque as pessoas olham o depressivo como alguém que está num processo de frescura. Isso é frescura. Ou então, uma outra frase que eles usam é a falta de fé. Né? Se você tivesse mais fé, você não estava nessa situação. Se você deixasse dessa frescura, você saía dessa situação. E isso traz um peso de culpa muito grande, né? E o sentimento de total esvaziamento. Se as pessoas que estão ao meu redor não confiam em mim, né? Quem sou eu, né? Nisso tudo? Será que de fato não é frescura? Será que de fato eu não tenho pouca fé, né? E isso fica muito claro muitas vezes nas falas dos pacientes quando estão no consultório ou dentro das atividades que a gente tem no NAP. É como se eu pedisse para alguém que está amarrado com vários quilos nas suas costas correr uma maratona no mesmo patamar de quem está livre. É como se eu dissesse assim, ó, você não faz porque você não quer. Né? Mas internamente a culpa e todas essas questões pesam, né, e doem. Inclusive, um dos sintomas da depressão, às vezes, são dores. Dores que eu não tenho explicação. Porque é como se eu tentasse realmente sair, correr, mas o meu corpo dissesse, não, você não pode. E aí, no meio disso, existe alguém em sofrimento e sendo falado, sendo, de alguma forma, até julgado. Né? Egline, Eduardo, o que vocês acham? E é justamente como se esse discurso social, quando a gente fala do sofrimento psíquico, ele é sempre visto diferente do que seria visto normalmente em outros tipos de adoecimento, né? Tipo, uma pessoa está com falta de ar, porque você simplesmente não respira mais, olha quanto ar tem aí, né? E não faz sentido. Assim. Então, por que é que isso é aplicado, essa lógica de pensamento é aplicada para alguém que está passando aí por sintomas depressivos, né? E você pode simplesmente levantar e melhorar, né? Óbvio que a motivação é importante, externa, e a pessoa se ater a isso, mas não é esse simplesmente vai lá e faz, né? Isso, e um estigma que eu acho que é bem importante, que acompanha muito, que traz muito uma culpa para aquela pessoa que está no quadro de depressão, é o uso da medicação. Sim. Né? Assim, é como se você usar uma medicação fosse uma certeza de fracasso.
né, Isso. fosse um atestado de fracasso, porque aí contribui para essa ideia de que é falta de fé, falta de frescura, né? E para que o uso de medicação, né? E aí a gente entende que, da mesma forma que as pessoas precisam usar medicação para controles de outras doenças, de diabetes, hipertensão, que é usado de forma tão natural, na depressão o uso da Ninguém medicação... vai indicar o interrompimento, né? É o Pois único, é. acho que é uma área em que você escuta muito esse Sim. interromper essa medicação. Mas E por muito- que nessa área Isso, é Duda. assim, né? E muitas vezes fazem uso da medicação até escondido, né, da família, Isso. porque assim tem vergonha de ter que usar a medicação, né? Não entende que a depressão precisa ser tratada, é uma doença que precisa ser tratada, né? E o estigma vem só dificultar, O né, tratamento, o tratamento, né? A demora muitas vezes da busca pelo tratamento vem por aí, por esse estigma de que tá tudo bem, tô tudo certo, tô dando conta de tudo e, né? Para que eu vou tomar remédio, né? Vou ficar dependente, enfim. O que não é verdade, né? Quando se faz um acompanhamento sério, isso não é verdade. E é muito comum, né? Quando o paciente começa a tomar medicação, ele tem uma melhora, né? Rápida, de certa forma, né? Não é uma melhora significativa, mas é uma melhora. E nessa melhora, até por conta desse estigma, muitos deixam de tomar medicação. Então, Sim. se eu melhorei, eu vou parar de tomar medicação. Não faz mais sentido eu estar tomando a medicação. Né? Aí os sintomas, quando recorrem de forma muito mais forte, né? De E forma outra mais coisa pra avassaladora. gente estar atento, né, que existem níveis de adoecimento em que vai haver a indicação do uso da medicação e isso vai ser importante, mas não como um fim, né? Às vezes a medicação vai atuar para um início de um processo terapêutico, Exato. né? Que a partir desse início eu consigo melhorar alguns níveis, né, orgânicos que dar um vão me suporte, permitir agora investir nessa parte terapêutica de olhar para a minha história, olhar para o meu entorno, e de rever a minha vida e lidar com algumas questões que podem estar sendo difíceis para mim. Eu sempre costumo dizer, né, a medicação faz uma parte, mas a parte terapêutica faz uma outra que precisa caminhar junto. Senão Exatamente. vai estar sempre uma coisa meio manca, assim, né? Ou não tem efetividade, ou não traz mudanças significativas, né? Eu costumo dizer que a medicação ela vai me auxiliar a ter forças para desalinhar o nó que toda angústia iniou. Mas o desalinhar é através da palavra, né? É um processo terapêutico, é um processo de se colocar, né, dentro do tratamento. É interessante porque Renata e Eduarda, elas têm no NAP dois tipos de pacientes, né? Dois grupos bem em momentos diferentes da vida. Os muito jovens e aqueles que já são avós, que já têm uma caminhada na vida, Mais que são longeva, os nossos idosos. Como é que vocês veem essa questão da depressão nesses dois pontos específicos da vida? Nos primeiros momentos, afinal, eu espero que o adolescente seja feliz, né? Ele não trabalha, muitos não têm boleto, claro que não é realidade para todo mundo, mas uma grande maioria, os jovens estão aí em casa, sem maiores preocupações, acreditamos nós, como se o jovem não tivesse as suas angústias, e aquela pessoa que já tem uma caminhada na vida, também se espera que eu chegue na terceira idade com tudo já da minha vida organizado. Como é que a depressão se inscreve nesses dois grupos? É engraçado, eu não sei se Duda ela consegue pensar como eu, mas o que eu percebo é que nos dois grupos, apesar de idades tão distintas, né? Um grupo, inclusive, já viveu muito e tem uma vasta experiência de vida, né? E o outro não. Eu percebo uma grande semelhança, que é o sentimento de pertencimento. Os dois querem pertencer, né? Sim. O jovem, o adolescente, está saindo aí, passando para a vida adulta, e aí vem toda a carga de responsabilidade, né? Que adulto eu vou ser? Como é que eu vou dar conta de pagar boleto, né? E é trabalho, e é estudo, e é autocobrança, é cobrança dos pais, é cobrança das escolas, que cada dia mais estão em cima daquele jovem para dar resultados, que, na verdade, não são nem deles, é muito mais da escola do que do próprio jovem, né? E fica nessa pressão psicológica para dar conta de tudo isso. E, do outro lado, o sentimento de pertencimento do idoso, que eu estou num processo de aposentadoria, muitas vezes, eu deixei de ser produtivo, então onde é que eu me enquadro? Né? Precisa haver um preparo para essa... A gente tem muito preparo para outras fases da vida, mas algo ali dessas pessoas de idade mais longeva, isso é deixado de lado, porque isso não precisa ser trabalhado num contexto terapêutico, né? Isso. E é justamente isso, é um momento
de aposentadoria, parece que é o grande sonho, né? Eu me aposentar e vou ter todo o tempo do mundo, mas parece que às vezes todo esse tempo pode ser angustiante também. Exatamente. Né? E precisa lidar com essas questões, sintomas físicos que surgem com o envelhecimento, quando aprimorar esse cuidado físico e todas essas questões de pessoas que falecem, que a gente meio que acompanha isso, né? Sendo um curso natural da vida. Tudo isso chega nessa fase, mas tem essa semelhança, apesar de idades tão diferentes, tão opostas, mas é preciso haver, sim, uma preparação para lidar e pensar em maneiras criativas de estar no mundo nessa fase da vida. Né? Porque são pertencimentos, desculpa, são pertencimentos diferentes, né? Porque o idoso ele está saindo da vida produtiva, né? E entrando no lugar do descanso, do lazer. E o jovem ele está saindo desse lugar do fazer nada, do lazer e do descanso, e está entrando numa fase produtiva. Né? Então, eles vão pertencer em lugares diferentes, mas vão sofrer de forma muito semelhantes. E aí eu só queria pontuar que assim, o idoso ele carrega anos de vivências, de experiências, que nem sempre as melhores, né? Que gostaria, e de perdas e de mudanças de vida além do corpo, de tudo isso. De ninho vazio, né? Que tantas histórias, né? Tanta gente dependeu de mim tanto tempo e agora todo mundo se organizou e o que é que tem? O que é que me resta agora, né? Isso pode trazer uma angústia forte. Né? E lidar também com a finitude, né? Isso. É bem importante olhar para você está nessa fase da vida em que a finitude está mais perto do que esteve lá na adolescência. Exato. Né? E que se a gente for pensar também que assim, aquela pessoa que se aposenta, que era produtivo, e de repente para. Né? Assim, a vida para e tem que seguir bem. Quando tem todo um processo de adequação mesmo, de reorganização, né? E isso vai trazer, se não for bem direcionado, isso pode trazer um quadro depressivo, com certeza. E que precisa ser olhado. Eu acho que também eles são muito similares, muitas vezes, pelo menos, né, quando chegam na clínica, em se diminuir o valor desse sofrimento. Né? O jovem, por qual motivo tem depressão? Né? E também o idoso, mas a gente está aqui cuidando, ou né, já cuidou tanto. Então, são faixas etárias, né, em que muitas vezes o sofrimento é não escutado. Ou diminuído ou não escutado. Então, olhar também para essas faixas etárias, as questões, a gente falou da depressão pós-parto. Então, essa mulher que também sai, que trabalha, que em algum momento também vai, né, chegar numa idade mais longeva. Então, tem várias questões que, se a gente for discutir, a gente consegue, né, costurar as questões da tristeza e da depressão, né, dentro, né, do tema ali de pontos específicos do desenvolvimento mesmo do humano. E aí a gente falou um pouco desses grupos, né? A gente falou o grupo de Renata, que é o grupo mais jovem, o de Duda, mas não temos apenas esses dois grupos, né? O NAP, ele existe há mais de 30 anos e hoje a gente atende a dois grupos específicos, mas dentro ali da sua complexidade. A gente tem o nosso bem-estar, que é o nosso espaço, né, de tratamento para sintomas sociais como a depressão, a ansiedade, as questões do trabalho, que hoje estão mais em voga do que já estiveram, as questões do processo mesmo do desenvolvimento, dos grupos jovens, do grupo de idoso. E a gente tem o nosso ateliê terapêutico, que lá nós iremos cuidar das esquizofrenias, o autismo adulto, né, e outros meios de sofrimento com uma gravidade um pouco maior. Duda, como é que é a experiência de cuidado no NAP? Então, o NAP está localizado nesse lugar de pessoas que estão enfrentando um sofrimento psíquico que precisa de um acompanhamento mais dinâmico, mais intenso, multidisciplinar, de acesso a todas as práticas terapêuticas que podem ser que são muito bem-vindas nesse momento de adoecimento, mas que evita o internamento, né? É poder trazer esse acompanhamento mais contínuo, mais próximo, sem a necessidade do internamento, que por muitas vezes afasta a pessoa da sociedade, afasta da família, afasta da vida. E isso tudo precisa caminhar junto com a vida cotidiana que sempre esteve lá. Sim. Né? E para isso a gente tem esse serviço do acompanhamento psiquiátrico, psicológico, com as práticas integrativas, sejam elas mais corporais, sejam mais artísticas. A gente acredita muito
nessa maneira de lidar, né? Nessa maneira de acessar os conteúdos de maneira dinâmica, de maneira vivencial, eu diria. Pois é, e além, né, no bem-estar, principalmente, além dessas questões da ansiedade, da depressão, do que a gente está tratando hoje no nosso podcast, das questões do burnout, as questões específicas ali do feminino e outras questões dentro desse escopo, a gente também tem o tratamento para o alcoolismo e dependências variadas, seja química, seja dependência com comida, também olhamos para essas questões que muitas vezes encontraram durante muitos anos um tratamento apenas em um lugar fechado. A gente investe no nosso tratamento do paciente junto com seus familiares. E, Renata, então, o NAP ajuda num processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é um fator de mudança? Sim, né, a gente vê dentro do NAP, a partir dessas práticas e dessas vivências, né, das oficinas terapêuticas e dos grupos também, né, a gente vê que nesse relacionamento, a partir dessa vinculação com outras pessoas que também estão adoecidas e em sofrimento, e se inicia um processo de autoconhecimento, né? Eu me permito, né, a me olhar a partir do olhar do outro, a partir da vivência do outro também, né? Então, esse processo ele se inicia no momento em que eu me permito, né, a estar ali, né? Como também na terapia individual, que é um espaço único só para aquela pessoa, ele vai ter um contato mais, um vínculo mais terapêutico só com o psicólogo ou a psicóloga, né? Mas a gente acredita muito no NAP que essa vivência no coletivo, né, traz essa possibilidade de transformação, né? Eu me reconheço de fato a partir dessas histórias. A gente costuma sempre perceber que a terapia individual, junto com as atividades em grupo, tendem a dar um resultado muito positivo, né, nesse processo de autoconhecimento e melhora. Isso. Né? A gente percebe, né, Egline, que quando o paciente investe na sua mudança e utiliza tudo que ele tem ao seu redor, né, ele consegue uma perspectiva de melhora. Sim. O que é que mais o NAP oferece, né, que a gente possa não ter falado até agora? Então, eu acho que assim, o NAP tem uma proposta muito rica, né, além das práticas integrativas, que a gente falou um pouco aqui, mas a gente também entende o acompanhamento, né, como um acompanhamento que precisa lidar com questões da família, então a gente vai precisar sempre, e é sempre muito bem-vinda os familiares, né, nessa proposta de cuidado, né. A gente também entende a necessidade do uso da medicação, por isso também o acompanhamento psiquiátrico, né. E aí, somado a isso, né, as atividades, eu penso que assim, algo que dá uma resposta muito interessante é porque ali onde aquelas pessoas estão podendo falar das suas dores, elas encontram afeto, né? Então, diferente do estigma, do medo de ser julgado, daquelas culpas, a gente vai poder falar das dores, né? Falar do que está adoecendo, mas carregado de afeto, tanto por toda a equipe, né? Como também pelos próprios pacientes que estão lá e que vão receber, né, os outros com muito cuidado, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Traz essa possibilidade de utilizar todas essas ferramentas, eu diria que o NAP oferece, estão disponíveis para serem acessadas, né? Desde as práticas, desde as consultas, desde dessa troca com a equipe, Os grupos, que né? utilizar isso ao seu favor e ampliar esse cuidado em saúde mental, né? Que é mais conhecido a terapia individual, mas algumas pessoas podem se beneficiar desse e necessitam de algo mais intensivo ao longo da semana, para caminhar ali junto e gerar esse suporte, né? E a gente investe também em algo de uma prática, né? Além das oficinas, a gente também investe na coisa do social, né? Então a gente faz os aniversariantes do mês, né? As festas festividades de carnaval, épocas, né? De São João, né? Então eles podem se ressocializar, digamos assim, a partir de práticas terapêuticas. Nesse que eu lugar acho mais que protegido, exatamente, né? O que lá fora às vezes né? É difícil de lidar. Isso, o NAP não está fora da sociedade, mas isso vem num lugar mais protegido, eu diria. Isso. Né? E é interessante porque estamos falando sobre o deprimido, né? Sobre aquela pessoa que, por vezes, como a gente já falou, a energia não permite, né, que ele consiga sair ou desejar algo, sair de si mesmo, sair do seu processo de sofrimento. E nesse momento, muitas vezes, até o falar
é algo difícil. Eu não consigo encontrar a palavra, ou eu já não acredito, porque eu já pedi tanta ajuda, e eu não acredito mais que aquilo que eu esteja falando, colocando em palavras, possa, de alguma forma, ser um vetor de mudança. E aí a gente tem o NAP com os grupos trabalhando a fala, mas também trabalhando uma fala que não tem som, que é aquela que está no corpo. E aí as práticas de artes e as nossas práticas terapêuticas... Esse acesso à arte auxilia muito, desde o momento em que eu faço uma produção com recursos expressivos, desde pintura, modelagem, né? Quem diria que isso ia me transportar para tanta coisa. No momento que eu vejo um filme que dialoga bastante, no momento que eu vou para uma prática corporal de bioenergética, de yoga, que me traz um movimento de estar mais presente comigo, com o meu corpo, de alívio das tensões. E teatro, né? Teatro, pode dramatizar as emoções. Encenar situações de uma maneira diferente, né? Isso. E diversas outras. Isso são recursos que podem ser usados, né? E que trazem algo muito novo, assim, nesse sentido de esse cuidado psíquico, né? A música também, né? Que Isso. É super bem-vindo, né, no NAP. Né? E é interessante porque a partir dessas atividades, dessa troca entre os pacientes, eles podem se reconhecer e se repensar. E às vezes né? até ressignificar. Muitos tiveram dificuldades até do acesso da psicoterapia individual, né? Foi difícil, houve alguma resistência, alguma dificuldade nesse processo. E através dessas atividades é como se elas chegassem sem parecer que estão acessando, elas acessam. De uma né? forma Quando mais você lúdica, vê, né? Uma eita, ludicidade. entra em contato com isso, né? Foi importante de uma maneira mais sutil, né? Isso. Pois é, e aí, se você acredita, né, dentro desse contexto, se você acredita que o NAP pode te ajudar, né, se você de alguma forma percebeu que precisa de ajuda, você pode entrar em contato com a gente através do nosso número, 081. Ficamos em Recife, no bairro da Boa Vista. Então, o número é 081 3423 7062 ou através das nossas redes sociais, o @NAPRecife. Muito obrigada pela conversa. Né? Acho que a gente pôde falar e discutir algo muito importante para a nossa clínica e aguardamos vocês no nosso próximo podcast. Obrigada. Obrigada, gente.